Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, 16 e 17. Eu já dou a dica para as crianças que eu vou contar uma história para elas no começo. Então, crianças, fiquem atentos. Os pequenos façam os desenhos da historinha que eu vou falar e me mostra no final. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, essa instrução tão importante dada no Éden, nós precisamos entendê-la ainda hoje, ó Pai. Por isso te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que teu Santo Espírito, aquele que inspirou essas letras, seja ele também a iluminar o nosso coração e a transformar o nosso viver de tal forma que fiquemos mais parecidos com Cristo ao final desse sermão. Tem misericórdia de mim, usa-me, ó Deus, a mim, apesar de mim, para falar ao teu povo. Faz isso, Senhor, eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu vou falar com as crianças, não é? Então, crianças, isso inclui os adolescentes também. Mas vocês já fizeram uma viagem muito longa de carro ou de ônibus? De avião não conta, né? Porque avião tem telinha. Mas de carro ou de avião ou de ônibus. Ontem eu fiz uma, não é? Ontem eu voltei de uma viagem de carro de mais ou menos 900 quilômetros, e aí dá tempo para muita coisa, não é verdade, crianças? E as crianças entendem bem, porque você está manobrando o carro na garagem e eles falam assim, falta muito, né? E aí você fala, meu Deus, ainda tem 900 pela frente, né? Mas dá tempo de cantar, dá tempo de falar, dá tempo de conversar, dá tempo de fazer brincadeiras, dá tempo de dormir. Eu não pude dormir, né? Claro. Mas dá tempo de fazer muita coisa. E por que eu estou contando isso? Porque eu passei por muitos lugares, alguns estados, e eu vi crianças, coisas muito bonitas, plantas diferentes, ambientes diferentes, bichos diferentes, seja no pasto, seja voando, campo de girassol, plantações, tanta coisa bonita. Eu vi bastante gente diferente também, não é? E aí eu imaginei esse sermão de hoje, e tudo bem, meus irmãos, calma, eu não fiz o sermão na estrada, eu só estava lembrando do sermão, né? Mas pensando nisso tudo e no que eu podia falar para as crianças, eu vou contar esse texto que eu li um pouquinho mais com detalhes para ajudar as crianças. Então, por favor, adultos, eu só estou contando para elas de maneira lúdica, tá? Não entendam isso como uma heresia. Mas, crianças, nós lemos esses 2 versículos nessa manhã, e esses versículos falam de Deus conversando com Adão. Tem uma conversinha aqui de Deus com Adão. E eu fiquei pensando nessa conversa. Eu tenho uma certa, eu vou chamar de facilidade para ficar pensando em cenas, né? Mal de publicitário. Eu fiquei pensando como foi essa conversa, e aí a gente volta no sermão do tio Gualda de domingo passado, que começou a falar dessa conversa, não é? E Deus conversou com Adão e falou assim: Adão, eu sou o CEO do universo e você vai ser o CEO. Eu vou traduzir para vocês. Eu sou o presidente e você, Adão, vai ser o vice-presidente de todo o universo. Você vai cuidar, você vai guardar, você vai ver tudo o que tem, e tem muita coisa boa. Você, Adão, vai ser o vice-presidente de agronegócios, não é? E funciona muito bem, porque tem água para todo canto, a chuva funciona bem, não tem seca na hora errada, não tem geada, não tem enchente, tudo vai funcionar muito bem. Eu já comecei a plantação por você, eu já fiz tudo, Adão, já espalhei todas as plantas, os bichos, as estações do ano vão funcionar perfeitamente, e você, Adão, tem que guardar e cultivar esse lugar. Ok, Adão? Mas, Adão, você não vai ser o meu empregado.
A ideia não é essa, Adão. Você não vai ser um que fica somente fazendo isso. É muito bom trabalhar para mim, Adão, mas eu quero muito mais de você. Porém, Adão, eu quero fazer um acordo com você, eu quero fazer um contrato com você, eu quero fazer um pacto com você, Adão. Veja como funciona isso, Adão. Em primeiro lugar, tem eu e você, né? Porque os bichos não vão entrar nesse pacto, não tem mais nenhum intermediário, porque você é santo, você não tem pecado, você nem sabe o que é pecado, Adão. Eu estou te falando um spoiler, né? Mas você faz tudo direitinho, então não precisa de ninguém entre eu e você. E Adão, esse pacto é o seguinte, está vendo tudo isso aí? Esse mundão de eu, Deus, tudo é para você. Você vai usar tudo. Os bichos, você vai brincar com eles. Os bichos selváticos, Adão, eles são legais, né? Eles ainda não são bravos, mas cuidado, né? Por via das dúvidas. Tem os bichinhos domésticos que você já deu nome, Adão, para eles, não é? Ou vai dar, enfim. Mas brinca com os bichinhos, não é? Adão, deixa eu fazer só um detalhe, Adão. Você é imagem e semelhança minha, o bicho não é. Então não mistura as coisas, tá bom? Não vem com invenção de que você é pai de pet, porque você não é. Mas Adão brinca com os bichinhos, nada nos rios, nas lagoas, não é? Faz um rafting no Pison, faz uma canoagem lá no Gion, nada, mergulha, você vai ver os peixes de um jeito que você não vai precisar de snorkel. Não é? Porque os seus olhos são muito bons, a água é muito boa, faz tudo, come de tudo, Adão. Come de tudo, faz suco, faz chá, você vai saber, vai aprender a fazer o cafezinho, vai ser muito bom, aproveita de tudo, tudo que você tem. Eu vou dar uma dica para você, Adão, faz um colar de bidélio, vai ficar bem com você, não é? Aproveita, mas tem um detalhe, Adão, e crianças, esse é o detalhe, você pode comer de tudo, mas não pode comer dessa árvore que eu estou te mostrando agora. Essa árvore eu dei o nome para ela. Essa árvore chama Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E Adão, não precisa ficar me perguntando por quê. Porque eu quero. Simples assim. É melhor para você. Essa é a minha regra. Eu sou o presidente. Eu sou do grupo do estratégico. Você é do grupo do tático operacional. Você faz o que eu mando e pronto. É só isso. Não precisa se preocupar. Por que, Adão, você não vai comer do fruto dessa árvore? Porque do dia que você comer, vai morrer com certeza. Certamente morrerás, Adão. Adão, não tem segunda chance, não tem plano B, não tem jeitinho brasileiro que ainda não existe, não tem recurso a outros tribunais. Adão, não come, porque se comer, vai morrer. E mais, Adão, vai morrer, e todo mundo que vier depois, porque eu vou te contar daqui a pouco o que você vai fazer, gente, você vai morrer também, vai nascer morto. Então, Adão, não é brincadeira que eu estou fazendo. Mas, Adão, veja, eu gosto tanto de você, meu leãozinho. Tem essa outra árvore aqui, essa é a árvore da vida. Eu falei um pouco para você, não falei, Adão, no versículo 9? Porque Adão estava acompanhando, né? No versículo 9, essa árvore da vida, Adão, tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto a árvore da vida, elas não são mágicas, elas não são misteriosas, o que tem nela é normal, fui eu que fiz, é tudo muito bom, mas a árvore da vida, você pode comer dela. Eu não sei se você sabe, não sei se você percebeu, mas você pode comer da árvore da vida, porque toda vez que você comer da árvore da vida, você vai lembrar que eu dei a vida, isso aqui para você é um memorial, Adão. Toda vez que você comer, você vai lembrar, Deus é que deu a vida, como Deus é bom, Deus que deu a árvore, Deus que deu o jardim. Eu vou comer de novo da árvore da vida, porque é muito bom comer dela. E assim, Adão, a gente vai seguindo em frente. E esse é o meu acordo com você. Então, crianças, esse foi o acordo que Deus fez e que a gente chama de pacto. Mas eu vou dar um spoiler para vocês, crianças. Adão não cumpriu. E eu vou falar isso no final, tá bom? Mas, meus irmãos, crianças, fica com essa história que agora eu vou falar com os papais.
O Deus das Escrituras é conhecido na teologia como o Deus dos pactos, o Deus da aliança, justamente porque ele estabeleceu uma forma de relacionamento com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. E hoje nós vamos ver o primeiro pacto feito com Adão, que acabamos de ler, que ficou conhecido na teologia como pacto de obras, ou também pacto de vida, porque incluía uma promessa de vida. Há uma discussão na teologia, alguns teólogos, alguns pensadores, que discutem se é possível falar que tinha um pacto aqui nesse texto que nós lemos, ou em Gênesis 1 e 2. Por quê? Porque não existe a palavra berit, que significa pacto no hebraico. Não tem essa palavra, não tem nenhuma expressão também que mostre isso em Gênesis 1 e 2. Mas veja, por que a gente pode dizer que tem um pacto aqui nesse texto? Porque nós podemos identificar justamente pelos elementos que compõem esse pacto. É tipo os contratos do nosso dia, contrato de aluguel, termo que você vai na internet e tem, clique aqui se você leu o termo, você clica, mas ali tem um pacto, se você não leu, ok, não é? Contrato o próprio casamento, quando você assina ali, tudo são pactos. E Deus, então, fez um pacto no Éden, e a gente pode perceber isso por 5 elementos. As partes envolvidas, e crianças, se quiserem anotar isso, também ajuda. As partes envolvidas, o objeto do contrato, a condição do contrato, a penalidade e o penhor, a garantia desse contrato. E é essa a estrutura que nós vamos ver nessa manhã. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, existe um pacto porque existe partes. Existe o Senhor, existe Adão. Depois de instruir Adão sobre o papel nesse mundo, Deus estabelece um padrão de relação entre ele e Adão. Meus irmãos, essa é simplesmente, pelo menos do meu ponto de vista, a doutrina mais importante no sentido de entendermos todas as Escrituras. É uma doutrina fundamental na fé reformada. Se você quiser entender o que é a fé reformada, ela é uma fé pactual, é uma fé aliancista. E nós vamos entender. Por isso que é muito importante você entender o texto de 8. Esse conceito, então, ele passa por todas as Escrituras, não é? Ele mostra como é essa relação, e o pacto das obras, ou pacto da aliança, ou pacto de vida, é a linha condutora que vai mostrar criação, queda, redenção e consumação, desde Gênesis até Apocalipse. Bom, tem 2 partes nesse contrato. Primeiro é o Senhor Deus, Yahvé Elohim, o Deus criador do céu e da terra, soberano sobre toda a criação, é chamado de Yahvé. Lembra-se quem está registrando esse texto? Moisés. Esse foi o nome que Israel ouviu sobre Deus, é o nome que foi dito a Moisés. Esse nome é o nome pactual de Deus. Toda vez que se fala Yahvé, nós estamos falando do Deus da aliança, do Deus do pacto. Então aqui já está a dica é Yahvé Elohim, o Deus pactual, não é? O Deus da aliança, assim podemos dizer. Mas a segunda pessoa do contrato é Adão. Só tem ele. Adão. Mas veja, meus irmãos, tem um detalhe aqui, que Adão é o representante da raça humana. Paulo vai explicar isso mais para frente em 1 Coríntios 15, 22, em Romanos 5, de 12 a 19. Adão é o representante. Deus está falando o que acontecer aqui vai acontecer para frente todo, para tudo que vier pela frente. Sobre Adão está o peso de ser um representante pactual, um representante federal. Você já ouviu essa expressão, teologia federal, que ela vem da palavra foedos, que é do latim, que significa pacto. Então, Adão é o representante federal, pactual. E a gente precisa entender alguns detalhes aqui sobre isso. Em primeiro lugar, é pelo princípio da representação que todos depois da queda nascem culpados. Porque talvez você fique pensando, mas eu não fiz nada, um bebezinho fofinho como esse que estava aqui na frente, não fez nada. Ele não fez, mas ele foi representado, não é?
E ele já nasceu culpado, e eu e você já nascemos culpados, não é? Você já se perguntou, porque se a morte é consequência da queda, por que um bebê morre no ventre da mãe que não deu tempo de fazer nada? Representação. Adão, por conta do erro de Adão, aconteceu isso. Mas, um outro detalhe, meus irmãos, Eva ainda não havia sido criada, perceberam isso? E essa informação também é muito importante, porque está sendo estabelecida a liderança de Adão. É ele que está ouvindo sozinho isso aqui. E não é à toa que depois a mulher vai ser criada para se tornar uma auxiliadora idônea para ajudar, para complementar Adão e os dois juntos cumprirem esse pacto. Adão vai ensinar isso para Eva e eles vão cumprir esse pacto, não é? Ela também vai ser imagem e semelhança de Deus e ela também tem que cuidar e cultivar o jardim juntamente com Adão. E juntos eles vão ser os vice-gerentes pactuais, e não fui eu que inventei isso, foi o Van Groningen, não é? Eles juntos vão ser aqueles que vão fazer a obra que o Senhor orientou fazer. Mas a cobrança da responsabilidade maior vai ficar por conta de Adão. Por isso, homens que estão me ouvindo nesta manhã e os que estão vendo pela transmissão e os que vão ouvir depois, saibam, sobre vocês tem mais responsabilidade? Sim, porque é representação. Adão fez isso, o Senhor fez isso com Adão, fez isso conosco também. Mas nesse pacto não precisou de um mediador. Perceberam que só tem duas pessoas? Porque a pessoa da Trindade, a Santíssima Trindade e Adão, porque o homem estava em perfeita comunhão com Deus. Esse pacto, ele trata de uma vinculação formal, é um acordo que tem entre duas partes, é uma relação que está sendo estabelecida de um compromisso mútuo e pessoal. Agora, também na teologia, alguns entendem esse pacto como unilateral. Por quê? Um pacto monergista, porque em algum sentido, não teve negociação das cláusulas do pacto. Não é? Deus não abriu isso para Adão. Deus falou, vou fazer um acordo com você. Não é? E, meus irmãos, isso não é difícil de entender, porque o fato de ter duas partes não significa que as partes são iguais, são equivalentes, que têm a mesma responsabilidade, o mesmo poder, a mesma autoridade. Por exemplo, é muito comum, ou era muito comum, quando um rei conquistador, ele conquistou um povo, por misericórdia da parte do rei, ele faça um acordo com o povo conquistado, e o povo conquistado diz o quê? Amém. Deus falou, o rei falou, eu não vou destruir vocês, mas vocês vão ser agora meus súditos, vão fazer o que eu quiser. Mais ou menos assim. E é possível, então foi estabelecido um acordo, e neste caso que nós vimos, meus irmãos, nós temos um acordo dessa forma, nós temos o divino e o humano, o Criador e a criatura, o rei e o vassalo, o senhor e o servo firmando um acordo. Então aqui está estabelecendo a relação pactual entre a Trindade e a humanidade, representada ali por Adão, que aponta por uma condição exclusiva que só serve para a humanidade, porque somente a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus, e por isso há uma relação direta e pessoal. E Adão tinha toda a condição de responder a esse pacto. Então não tem nada de errado aqui, nada de injustiça em ter essas duas partes assinando esse pacto. E a primeira aplicação, então, para nós nessa manhã, em relação a essas partes relacionadas, isso nos ajuda a entender, meus irmãos, que não há espaço para o individualismo, para o isolacionismo no mundo. Muito menos entre crentes. Não dá. Porque o ser humano, ele vive de forma relacional e vive de forma pactual, ainda que seja debaixo da maldição da queda. Nós nos relacionamos, e é curioso que a sociologia foi descobrir isso milhares de anos, milhares não, porque eu só creio em tantos mil anos. Em tantos mil anos depois para frente, porque a sociologia vai dizer que nenhum homem é uma ilha.
Deus já tinha falado isso. A gente se relaciona, eu me relaciono, nós três nos relacionamos e eu criei você para se relacionar comigo. Nós somos seres relacionais, meus irmãos. Por isso que não dá para ter irmão que não gosta de irmão, irmão que não gosta de convívio com o irmão, irmão que não pensa, claro, existem os celibatários, mas irmãos que não pensam em casar porque não gosta da relação, não quero ter uma relação, quero viver minha vida sozinho. Não! Nós fomos feitos seres relacionais. Mas existe todo contrato, existe um objeto, e o objeto aqui está implícito. Ele não foi dito explicitamente. Veja, há uma promessa implícita aqui, eu estou fazendo fora de ordem intencionalmente. A obediência ao mandamento de Deus vai resultar em vida e bênção. Se você comer de tudo, menos da árvore, você vai viver eternamente comigo aqui, nesse paraísão, depois eu vou explicar essa palavra, não é? E vida, meus irmãos, com Deus ali, não era simplesmente uma mera continuação da existência. Mas o que Deus está falando é, se você me obedecer, você vai experimentar do meu favor, do favor divino e da felicidade eterna, do Shabá eterno. Você vai experimentar desse prazer que é se relacionar comigo e vai ter do bom e do melhor, de tudo que tem neste universo criado é para você. E Adão, meus irmãos, foi criado então na inocência, na santidade. Adão foi inclinado para o bem, podemos dizer assim, mas ele podia ceder à tentação, ele podia mudar de posição. Mas se ele resistisse o mal, as suas virtudes seriam fortalecidas. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas o seu caráter se tornaria, muito provavelmente, imutável, como os dos anjos que não caíram. Ele ia crescendo em relação com Deus. Adão não nasceu prontíssimo. Adão nasceu pronto para começar a se relacionar com Deus, e por isso ele ia se alimentando da árvore da vida e tudo mais. E aqui um segundo ponto para nós. A obediência, meus irmãos, ainda é a porta para a bênção de Deus. Lembra que nós lemos aqui Deuteronômio? Seguir obedecendo é a mesma coisa que seguir crescendo na graça e no conhecimento do nosso próprio Senhor, do nosso próprio Deus. A obediência é um sinal claro da compreensão do que é ser alguém íntimo do Deus da aliança. Quem é íntimo do Deus da aliança obedece, porque é tranquilo, porque é bom, porque é favorável, porque Deus disse assim, e quanto mais, e eu sendo obediente, eu experimento da bênção de Deus. Lembra daquele homem, Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E o Senhor fala, cumpre o mandamento. Cumpre, é só cumprir que você vai ter a vida eterna. É claro que a gente sabe de outros detalhes, mas ainda é a obediência que nos torna cada vez mais íntimo de Deus. Então, meus irmãos, não tem opção para nós. E não é um fardo, ou não deve ser um fardo, é uma bênção obedecer ao Senhor. Mas todo contrato também tem uma condição, e a condição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só essa, era só essa condição. E aqui a gente poderia chamar de um teste moral. Veja, não é um teste gastronômico. O problema não estava no fruto da árvore. O fruto da árvore não era venenoso, comeu, morreu. O problema não é isso, porque a criação de Deus é boa, não é? O propósito da árvore... aliás, meus irmãos, a árvore era real, tá? A árvore não era mitológica, como alguns dizem. A árvore existia, o Senhor plantou essa árvore lá, e Ele estabeleceu que aquela árvore tinha um propósito particular. E o problema, então, estava no descumprimento do acordo, na desobediência do pacto que Deus havia estabelecido. E também não é um teste sexual, como algumas doutrinas romanistas e outras vão entender que o problema era o sexo, porque Adão fez o sexo, caiu em pecado depois. Não, porque Deus tinha falado, faz muito. Você e Eva, depois de casados, juntinhos, papel, tudo no cartório, direitinho, faz muito, porque você tem que encher a terra. Então não é um problema. O que está acontecendo, meus irmãos? O Éden, alguns teólogos falam isso e é tão bonito, não é? Eu, quando preguei em Gênesis 1 e depois, na sequência, eu falei que o Espírito Santo, ele
quando ele pairava, ele estava santificando o templo de Deus. Então, alguns autores vão falar que o Éden era uma espécie de santuário de Deus, o templo onde Deus se apresentava na viração do dia. E o papel de Adão, então, era um papel sacerdotal, ou seja, ele tinha que manter a santidade da criação, a santidade de onde Deus se manifestava, onde Deus se faria presente. E isso, obviamente, torna a missão de Adão ainda mais importante e mais séria ao mesmo tempo. Mas havia algo que não era devido ao homem simplesmente, aliás, que era devido ao homem simplesmente por definição divina. O Senhor é que falou, o fruto era o lembrete sacramental da posição do próprio homem no mundo. Ou seja, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre os sinais sacramentais, mas aquilo era um sinal. Adão, está vendo essa árvore? Não come dela, porque aqui tem um acordo que a gente combinou. Tem um acordo que ela ajuda você a lembrar. Se você comer disso aqui, não vai dar certo para você, vai dar ruim, como diz os jovens. E Gênesis 3, depois, quando a gente chegar a ele, nós vamos ver que esse mesmo teste é distorcido por Satanás para afastar o homem de Deus. Lembremos, Deus prova e Satanás tenta, são coisas diferentes. Há mesmo teste com perspectivas diferentes. E esse autor que eu estava citando, Van Groningen, ele afirma que comer do fruto proibido, diz ele, resultaria num esforço para ser Deus e, por sua vez, resultaria em alienação, separação, destruição e morte. Mas o jardim do Éden, e Éden é uma palavra que pode ser traduzida por prazer, e por isso Jerônimo, quando fez a Septuaginta, aquela versão, ele usou a palavra que tem uma relação com isso, que é paraíso. Essa palavra não é original, não é? Mas o Éden, então, era esse paraíso, esse palco perfeito para a existência do homem, mas também foi ali que aconteceu o teste de Deus. E o ambiente era perfeito, totalmente propício à vida e à obediência do homem, de Adão. Não dava para Adão jogar a culpa, por exemplo, no ambiente. Não dava para Adão jogar a culpa na cultura. Eu pequei por causa da cultura, fui influenciado desde pequeno. Não! O ambiente era perfeito. E Adão poderia cumprir isso ali. E havia a possibilidade, conforme foi dito, de Adão o desfrutar de tudo ou de quase tudo. Ele poderia comer livremente de todos os outros frutos, de todos os prazeres criados pelo Senhor. E o fato de ter uma limitação é justamente o que aponta para a limitação humana. O ser humano não é igual a Deus e nem vai ser, nunca será, não é? E aqui está outro detalhe importante para quando chegarmos em Gênesis 3. O homem é limitado, está debaixo da ordenança do Senhor e compete obedecer ao Senhor. E essa ordem foi dada a alguém que tinha toda a condição moral e espiritual para cumprir, que tinha discernimento para distinguir as situações que viessem a surgir depois. E esse conceito a gente conhece. Adão tinha, e alguns arrepiam com isso, né? Mas Adão tinha livre-arbítrio. Lá existia de fato, no Éden. Adão podia seguir caminhos diferentes. E a nossa confissão fala isso, eu vou ler para não errar. A confissão de fé, no capítulo 9, item 2, diz assim, é uma boa síntese para você entender tudo que eu estou falando nessa manhã. Um homem em seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e o poder. Resumindo, Adão podia pecar. E aqui, meus irmãos, uma outra aplicação desse ponto, ou uma aplicação desse ponto. A verdadeira sabedoria ainda hoje e a verdadeira bênção neste mundo é a obediência confiante em Deus. A grande sabedoria deste mundo, a grande bênção deste mundo é depender de Deus. Nós não fomos feitos independentes de Deus, até porque isso é impossível. Ou se é dependente,
ou se é desobediente. Não tem jeito. O Senhor Jesus falando assim, você quer ser meu amigo? Você é meu amigo? Quer ser meu amigo? E hoje em dia as pessoas falam, eu sou amigo de Jesus. Põe adesivo, amigo de Jesus. Eu acho isso tão bonito. Mas o texto continua, aquele que é meu amigo faz o que eu mando. Faz o que eu ordeno. Se você é amigo de Jesus, faz o que ele manda. Essa é a orientação desde o Éden, que não mudou. Mas ainda tem um aspecto que é a penalidade. Há uma penalidade para o descumprimento da ordem de Deus. O Senhor Deus diz, certamente morrerás. Fica com essa palavra para Gênesis 3. Certamente morrerás. É engraçado que no hebraico é morrerá, morrerá. Uma expressão para dizer vai morrer mesmo. É chamado isso de imediatismo absoluto. Comeu, morreu. Como eu disse, não havia jeitinho, não havia brecha, não havia segunda chance. E a pena para quem comesse era a pena de morte, uma morte líquida e certa. Porém, que morte? A gente só entende essa morte com o caminhar das Escrituras, não é? Veja, e essa morte, ela é tanto física, nós vamos ver que depois Adão vai morrer, lá para frente, não é? Eclesiastes 12:7 vai falar dessa morte física. Ela é espiritual, porque ela é o afastamento de Deus, e é Paulo falando aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós nascemos já separados de Deus, e ela é uma morte eterna, essa separação é para todo o sempre. Apocalipse 20, versículo 6, versículo 14. A morte a consequência era séria. Adão, se comer, certamente morrerás. E nós estamos aqui hoje, não é? A gente sabe que Adão comeu. E por isso nós estamos chamado na queda. E no instante que Adão desobedeceu a Deus, os olhos se abriram. Lembra que eu tenho que adiantar um pouquinho. Eva come, parece que não acontece nada, não é? E ela entrega para Adão, Adão come e os olhos se abriram. Por quê? Porque era a representação. E Adão desobedeceu, e aí ele e Eva, por representação, se torna fisicamente mortal e espiritualmente morto já, afastado de Deus, e ficou debaixo da sentença da morte eterna. E um detalhe, meus irmãos, muito importante para mim e para você nessa manhã. Adão arrastou toda a humanidade consigo. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente só piora a coisa. Mas nascemos mortos, afastados de Deus. Deus fecha o contato com Ele, fica uma ponte intransponível por nossa própria conta. Não dá para voltar, não tem jeito. Era sério mesmo que Deus estava falando ali. Essa pena é pesada, não é multinha de contrato, juro a mais. Era morte. Mas o Senhor também deu um que a gente pode chamar de penhor, uma garantia. Engraçado, quem dá garantia é a parte mais fraca, né? Mas aqui foi Deus que deu uma garantia visível, sinalizada pelo próprio Senhor. E essa garantia é a árvore da vida, Gênesis 2:9, e depois a gente vai cruzar isso com Gênesis 3:22. Mas a árvore da vida, pelo que nós podemos depreender de todas as Escrituras, era um meio de preservar, de promover a vida para Adão e Eva e quem viria depois, em seu estado de felicidade e de retidão original. Podia ir comendo da árvore. A árvore não tinha nada de milagrosa, mas ela era um sacramento, nós podemos assim dizer. A árvore era um símbolo, era um memorial da vida. Vida que vem de Deus, vida que é dada por Deus, vida que é sustentada por Deus, vida que é recebida exclusivamente pela bondade de Deus. Foi Deus que soprou a vida em Adão. E Adão precisava ir comendo daquilo e depois quem viesse para lembrar. Eu vou comer hoje, não vou comer uma jaca porque eu não gostei muito, mas vou comer o fruto da árvore da vida. Eu acho que eu ia encostar lá, mas tudo bem, vai ver que foi a queda. Mas vou comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque Deus deu a vida. Isso vai me alimentando, isso vai me tornando mais íntimo com o Senhor. É tão
bonito isso, meus irmãos, que os pais da igreja, especialmente Agostinho e Euquérios, eles consideravam a árvore da vida um tipo de Cristo. É como se fosse o próprio Cristo, figuradamente, comia da vida, da intimidade com o Senhor. E a gente aprende ainda hoje com a árvore da vida, porque ela de fato aponta para Cristo. Provérbios 3, 18, falando sobre a sabedoria, a gente entende Provérbios, de quem está sendo falado, diz assim: ela é a árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Veja, em Cristo nós temos a vida eterna, e nele nós somos preservados, não é verdade? E para o nosso sustento nós temos memoriais, coisas que foram deixadas para a nossa memória, porque a nossa memória é fraquinha mesmo, depois da queda, principalmente, né? E Deus deixou lembranças para nós, e esses são os sacramentos, que foram definidos pelo Senhor. E a definição mais comum, mais que nos ajuda a entender um sacramento, são sinais visíveis de uma realidade invisível, uma definição clássica. Então, hoje, nós temos como nos alimentar de Cristo, memorialmente, pelos sacramentos. Percebe, meus irmãos, que ainda o pacto continua nos ensinando? E eu concluo, então, meus irmãos, porque esse texto vai ser muito útil ali em Gênesis 3, mas a gente ainda pode experimentar ou aprender algumas coisas com ele. E as crianças também podem aprender, porque nesse relacionamento pactual original, que tinha todas essas regras que nós vimos, Adão desobedeceu, Adão descumpriu a ordem, e Adão recebeu a pena prevista, morte, total, eterna separação de Deus. E isso chegou até nós. Por isso a humanidade nasce separada de Deus. Lembra que eu falei no começo de 2 pactos? Graças a Deus por isso. Porque Deus tem um segundo pacto, que não é um plano B, não é um tipo, e agora o que eu faço? Vou inventar uma solução rapidinha. Não, isso já estava nos planos e nos decretos eternos de Deus, e esse plano e esse pacto é chamado Pacto da Graça. Simploriamente falando, nós podemos entender que o Pacto da Graça é Cristo cumprindo em nosso lugar as consequências do descumprimento do pacto das obras feito por Adão. Ou seja, agora precisa de um intermediário. Precisou de um intermediário, porque não dava para cumprir, não é? E Deus não volta atrás. E Deus falou, certamente morrerás. E no pacto da graça, Jesus é o segundo Adão, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, no texto da liturgia. Jesus é um intermediário que surgiu e que é necessário para obedecer fielmente à lei e cumpre a pena em nosso lugar. Meus irmãos, quando alguém é preso, fez uma coisa que contraria a lei brasileira, ele é julgado, ele é condenado. Vamos pegar um assassino, ele é um assassino, a lei diz que ele é um assassino, e o juiz falou, você é um assassino, então você vai cumprir X anos de prisão. Aí alguém chega e fala assim, seu juiz, eu não fiz isso, mas eu vou no lugar dele. Isso é que Cristo fez. Quando termina mas vamos pensar na lei brasileira humana. Quando o assassino cumpre a pena, ele cumpriu bonitinho, ele fez tudo direitinho. No final ele é solto. Quando ele é solto, ele é o quê? Um assassino que cumpriu a pena. Ele não é um inocente. Ele é um assassino que cumpriu direitinho a pena, tá? Ok, tá tudo certo, tá quites com o Estado. Nós não somos inocentes. Cristo pagou a conta em nosso lugar. Cristo falou assim, Pai, por esse aqui eu vou. Eu vou pelo Nilo, vou pelo Lucas, vou pelo Gualda, vou pela Tati, vou para aquelas 2 fofinhas ali, é o jeito. Elas são minhas queridas, por isso que eu faço. Cristo foi no nosso lugar, meus irmãos.
Esse é a questão fundamental de entendermos o pacto. E nós fomos, então, por conta da obediência de Cristo, que cumpriu as instruções do Senhor, e também por representação, nós somos beneficiados com a libertação do mal. Porque Cristo vai nos representar no tribunal divino. E aí já fez isso e agora nós temos liberdade. Jesus, meus irmãos, então, é a promessa de vida que se cumpre em todos os eleitos por meio da fé. Também é a promessa de vida eterna, de esperarmos pela eternidade na presença dele mesmo. Porque Cristo cumpriu o pacto, Cristo cumpriu o acordo. E o Senhor nos deixou um penhor, Ele nos deixou o Espírito Santo habitando em nós, enquanto Ele ainda volta. E Ele deixou a si mesmo demonstrado visivelmente nos sacramentos e na palavra. E pelo comer, então, da árvore proibida, veio o pecado a toda a criação, especialmente à humanidade. Porém, pelo comer do pão da vida, nós, pela graça, pela fé, pelo ouvir da palavra de Deus, a palavra da salvação, agora temos vida e somos alimentados para vencer o pecado e seguir em frente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, meus irmãos, que Cristo fez. Não é pouco, é muito o que o Senhor fez. Mas eu ainda preciso comentar uma coisa. Você e eu não conseguimos cumprir mais o pacto das obras, não dá mais, porque o Senhor já pesou sobre Adão. E a gente também não consegue cumprir o pacto da graça, porque a gente não vence a morte. Não tem jeito. E aí eu quero falar dois grupos específicos. Se você, aqui nessa manhã, eu não enxergo todo mundo, não conheço todo mundo, mas se você não conhece a Cristo, você precisa entender essa seguinte verdade. Houve um acordo entre Deus e o homem, cuja pena pelo descumprimento era a pena de morte eterna. E você e todo ser humano, após a queda no Éden, nascem culpados. Culpados pelo descumprimento desse acordo contratual por uma questão de representação. Você é culpado. Eu tenho que te dizer isso. Adão te representava ali. Você já nasce assim. E agora te resta a morte eterna. Viver eternamente distante de Deus. A não ser que você experimente do pacto da graça, que você creia que Jesus é o único caminho, o único suficiente Salvador, que Ele assuma o que você devia, e é justamente isso o pacto da graça. E se você entendeu isso hoje, eu quero conversar com você, eu ou alguém da igreja quer conversar com você e falar mais sobre isso, e assim você tem a vida eterna. Mas, se você já conhece a Cristo, você precisa lembrar que você também não consegue cumprir a lei. Não consegue. Você precisa do mediador do pacto. Você precisa de Cristo. Você precisa dos méritos conquistados na cruz do Calvário. Não tenta sozinho. Não dá. Não tenta. Não cai mais nessa conversinha diabólica, satânica. Não dá. Mas a gente faz isso. A gente cai. A gente erra. A gente acredita que pode. Ainda tem doutrinas que pioram a história, não é? Tem doutrina que fala assim, não, busca um outro intermediário, né? Porque não vai ficar incomodando Deus, né? Procura aí um intermediário menor, um santo, alguma coisa assim, um representante local. Não, somente Cristo. Entenda isso. Você feriu o pacto por representação, e você tem um intermediário que, por representação, lhe dá a condição de ter vida eterna. Glória a Deus por isso. Mas eu concluo, meus irmãos, com ainda duas ideias. A insatisfação humana despertada no Éden. Eu não vou gastar muito tempo nisso. Mas ela continua afetando a humanidade. Você é um insatisfeito por conta da queda.
Porque você quer ser Deus. Esse é o problema da queda. Você quer tudo. Tudo que não deve. Hoje em dia isso ficou pior, não é? Porque sem Cristo você continua querendo ser Deus. Se você não lembra de Cristo, você quer ser Deus. E isso afeta os salvos, isso afeta os eleitos, isso afeta os convertidos. E a verdadeira satisfação neste mundo ainda vem da mesma fonte, Cristo. Somente Cristo. Aquele de onde vem a vida. E a obediência a Cristo é a forma de respondermos a essa insatisfação. Eu queria, meu pé esquerdo é tão feinho, eu queria um pé melhor. Nós estamos na queda, não dá. Fica satisfeito com o que o Senhor te deu. Eu queria uma família diferente. O Senhor te pôs na família que Ele queria que você ficasse. Fique satisfeito em Deus. Eu queria ter uma condição de liberdade, independência financeira para fazer tudo o que quer. Se você não tem, fica satisfeito com o que o Senhor te deu. Essa insatisfação eu estou com uma autoestima baixíssima, falaram que eu sou feinho no Instagram. Você é feio mesmo. Eu também sou, porque nós somos caídos, nós não temos a imagem perfeita que teríamos. Então, fica satisfeito em Cristo. Somente Cristo. E por último, o detalhe, meus irmãos, final, é que neste mundo nós seguimos fazendo contínuas escolhas, tomando decisões, firmando pactos humanos, continuamente. É assim a nossa vida. Mas tem que ficar uma pergunta para mim e para você nesta manhã. A quem você tem dado ouvidos para tomar decisões? Para escolher, para fazer pactos, para começar um namoro, para começar um casamento, para abrir uma empresa, para fazer um concurso, para mudar de país, para mudar de cidade? A quem você tem dado ouvidos? Porque só tem duas opções neste mundo. A Satanás. E às vezes Satanás sopra coisas nos ouvidos aí, infelizmente, né? Às vezes, eu queria tanto namorar aquele varãozinho, mas ele não é varão, ele é ímpio. Não, mas eu quero mesmo namorar ele. E aí a amiga crente fala assim, vai, segue seu coração. Que segue seu coração? Nada, isso é misericórdia, seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. A gente ainda segue fazendo decisões e a gente precisa de Cristo para as tomadas de decisões. Então, meus irmãos, não se esqueça do pacto quebrado. Não se esqueça disso. Mas também não se esqueça do pacto da graça, que é o que nos sustenta nesse mundo, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pelo registro da verdade. O Senhor nunca escondeu nada de nós. Ó Deus, obrigado mesmo, porque ainda neste mundo caído, ainda que o pacto de vida tenha sido quebrado e trazido morte, nós ainda temos o pacto da graça firmado em Cristo Jesus, o nosso intermediário, o nosso mediador. E é nele, ó Senhor, que nós firmamos os nossos passos, é nele que nós queremos tomar as nossas decisões, é nele que nós queremos guiar o nosso coração enganoso, e é ele que nós esperamos com santa expectativa. Vem, Senhor Jesus, e no seu nome nós oramos. Amém.